Olá, paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa e neste episódio de entrevistas está aqui comigo um ilustre pastor, ele que é mestre formado pela Universidade Mackenzie de São Paulo, historiador, escritor, e se for falar tudo aqui sobre ele, nós teríamos um tempo enorme. Mas escritor do livro também O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Também O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica e histórica, esse saiu primeiro, e também Jerusalém, no imaginário religioso do judaísmo ao pentecostalismo. Está conosco, professor e mestre, pastor Alberto, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Que prazer estar aqui com o pastor Juliano, professor da nossa escola teológica, que todos têm um carinho, uma admiração enorme, e é um prazer estar aqui no programa Fora da Caixa para fomentar esse tema tão relevante que estamos vivenciando nesse momento. É verdade. Pastor, no 7 de outubro houve um ataque do Hamas, é um grupo terrorista, começa ali no ano de 2007, e agora tantas informações que nós temos acerca de Israel, Palestina, o que o senhor poderia nos orientar sobre Israel e Palestina? Na verdade, quem é quem nesse jogo? Muito bem, você usou o termo aí dia 7, né? Porque é uma data emblemática, porque exatamente há 30 anos atrás, e um dia, tinha ocorrido a guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra que pegou Israel desprevenido, né? Embora Israel sempre não pode abaixar a guarda, porque é uma questão de sobrevivência, mas nessa data, em 1973, eles estavam celebrando o dia mais importante do judaísmo, que é o Yom Kippur, né? O dia da expiação. E ninguém acreditava que um país atacaria outro em um feriado religioso, porque a Convenção de Genebra deixa isso claro. Até os nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, respeitavam o dia 25, dia do Natal. Depois voltava a guerra a mesma coisa, mas pelo menos naquele dia todo mundo sabia que não podia haver guerra, porque tem um sentimento religioso em jogo. E pela segunda vez ocorre essa mesma situação, né? Nesse dia 7 de outubro era o feriado, era o fim, né, da festa do tabernáculo. Então pegou Israel, não estava preparado, teoricamente, né, porque é uma nação que fica muito em vigilância. E muitas pessoas não conseguem entender o que ocorreu no dia 7. Quem fez aquelas atrocidades, não podemos dizer que é o povo palestino. Isso seria um erro muito grande, né? Eu morei em Israel, eu convivi tanto com palestino como com judeu. E eles não são assim. São pessoas alegres, abertas ao diálogo, mesmo os de religião muçulmana. São pessoas que gostam de conversar, gostam de falar de religião, querem viver em paz, a sua maioria. Mas existe, no caso especificamente da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma região que um grupo político religioso tomou poder, que é o que você disse, o Hamas. O Hamas, ele é um filhotinho de um movimento muçulmano extremamente radical do Egito, chamado Irmandade Muçulmana. O Hamas é um filhotinho da Irmandade Muçulmana que interpreta os elementos políticos com um verniz religioso. Então, imagina você pegar a política e tingi-la com um elemento religioso. É o que a Irmandade Muçulmana propôs e os palestinos mais radicalizados herdaram. Agora veja como que funciona a história. Até 1967, a faixa de Gaza estava sob o governo egípcio. É nesse período que vai gestando a Irmandade Muçulmana, tanto no Egito, mas que vai começar os seus tentáculos no meio dos palestinos de Gaza, que até então não tinha a ideia de ser palestino, né? Que a nacionalidade é uma invenção humana, né? Por exemplo, 7 de setembro de 1822, a gente inventou ser brasileiro, né? Que é o que era antes de 7 de setembro de 1822. É português americano, é nativo.
Não tem, brasileiro é cortador de pau-brasil, né? Esse é o brasileiro. Mas a partir do dia 7 de setembro de 1822, a gente cria uma coisa chamada ser brasileiro. Então ninguém pensa nisso, né? Porque hoje eu até acho estranho essas pessoas que levam muito ao radicalismo, a ideia do nacionalismo, porque é uma invencionice humana. Não que você deva desprezar, não é isso. Mas você precisa saber que não sei se vale a pena morrer por um pensamento gestado dentro de um contexto humano, completamente. É uma invenção. E antes, o que era? Não existia? Existia, só que não tinha essa percepção. O ser palestino, ele é gestado também pós-67. Por quê? Porque antes de 67, quem mora ali é basicamente egípcio. Por quê? Quando a ONU propôs a criação de 2 estados, no que era chamada Palestina, a ONU propôs uma Palestina árabe e uma Palestina judaica. Eram 2 estados palestinos, só que um árabe e outro judaico. No dia 29 de novembro de 1947, foi criados os 2 estados na Palestina, o árabe e o judeu. O judeu aceitou, até por causa da história dos judeus. Eles vinham vindo de um extermínio de 6 milhões de indivíduos, então eles aceitavam qualquer coisa. Já os árabes tiveram dificuldade de aceitar, porque eles já estavam na terra e haviam muitos estados árabes ao lado. Então já havia um pensamento religioso de que aquela terra é uma terra santa islâmica, que é outra coisa que nós precisamos entender, que é diferente a percepção para o cristão e para o judeu, que é terra santa, e para o muçulmano. Por exemplo, para o cristão, terra santa é Canaã, né, a terra de Israel. Para o islamismo, terra santa é a Arábia Saudita, onde está Meca e Medina. E também Jerusalém, só que Jerusalém é tardiamente colocada como terra santa, como a 3ª cidade mais importante para o Islã. Isso é uma coisa mais tardia, é pós ano 1000 com as cruzadas, então é um outro momento. Então, os árabes, eles não aceitaram um Estado judeu dentro de um mar de terras islâmicas. Eles não aceitariam nenhum Estado cristão, na verdade, porque ali é toda a Terra Santa para eles, tinha que ser islâmica. Então houve uma reação dos países árabes em não aceitar o Estado palestino árabe, aliás, judeu. Então foi quando ocorreu a Guerra da Independência, quando Israel, no dia 14 de maio de 1948, declarou o Estado de Israel. Então ele pegou a parte da Palestina judaica, ele redenominou de Estado de Israel. Quando Israel fez essa proclamação, no dia 14 de maio de 48, os países árabes reagiram e declararam guerra para exterminar esse Estado, para ter apenas um Estado árabe ali. Bom, eles perderam a guerra, mas o Egito ocupou a faixa de Gaza. Então, de 1948 até 1967, a faixa de Gaza era egípcia. A Cisjordânia, que é a Samaria para nós, a Cisjordânia, foi invadida pelo reino Hashemita da Jordânia. Então, quem morava na Cisjordânia era jordaniano. Quem morava na faixa de Gaza era egípcio, até 1967, quando ocorreu a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou o Egito, tomou a faixa de Gaza e o deserto do Sinai. Tomou dos egípcios. E tomou toda a Cisjordânia da Jordânia e a cidade de Jerusalém. E tomou as colinas de Golã da Síria. Então, em 67. Muito bem, o que a Jordânia pensou? Falou, bom, então se eu não tenho mais o domínio sobre a Cisjordânia, quem nasce na Cisjordânia não será mais jordaniano. Porque era. Então o que será? Ficaram apátricas, não tem pátria mais. E quem nasce na faixa de Gaza não é mais egípcio. É o quê? Aí a invenção da ideia do Palestina. Então passa a se chamar palestinos. Os árabes da faixa de Gaza e os árabes da Cisjordânia. Porque eles não têm mais, no caso da Cisjordânia, os árabes dali não têm mais a cidadania jordaniana. E os árabes da faixa de Gaza perdem a cidadania egípcia porque o território foi tomado. É como que se fez o seguinte, bom, toma que o filho é teu agora, né? Como se, Israel não vai dar cidadania para eles. Eles não são cidadãos israelenses.
Porque tem árabe que nasce em Israel e tem a dupla cidadania. Então, quem nasce na Jordânia não é mais jordaniano, quem nasce na faixa, então é o quê? Aí vamos retomar, então, a ideia da partilha de 1948. Então, nós precisamos ser um Estado palestino, árabe. Então, aí que começa a diferença, então, entre... Mas isso já é mais tardio, né? Então, não é do primeiro momento, porque no primeiro momento, em 1948, são duas Palestinas, uma árabe e uma judaica. Eu dou um exemplo. A Orquestra Filarmônica Judaica era chamada Orquestra Filarmônica da Palestina. O atual jornal Jerusalém Post chamava Palestina Post, porque eles se consideravam palestinos, só que judeus, o outro árabe. Então, é assim que vai construindo a identidade de cada um. Grande problema hoje. Por que Israel não reconhece a faixa de Gaza? Porque a faixa de Gaza não pertence a Israel. Nunca pertenceu. Na verdade, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel tomou as colinas, Gaza, é verdade que Israel devolve a faixa de Gaza para o Egito e o Egito não quis? Exatamente. O Egito só quis o Sinai. O Sinai ele aceitou em 79 no acordo do Camp David com Anwar Sadat, que era o presidente do Egito, Menachem Begin, que era o primeiro-ministro de Israel, e o presidente Jimmy Carter. Foi feito o acordo de paz, eles ganharam o prêmio Nobel, né, os três, e eles não aceitaram a faixa de Gaza, eles pegaram só o deserto do Sinai para eles. O que é a faixa de Gaza, biblicamente? Os 5 principados dos filisteus. Gaza, Gati, Ecrom, Asdod e Askelon. 5 principados filisteus, povos do mar, colonizaram aquela região. Daí vem o nome Filistia, que para nós veio Palestina. Então o que ocorre? Você tem uma faixa de Gaza chamada de Palestina, que é a terra dos filisteus. Você tem a Judéia, a província da Judéia, você tem a província da Samaria, a província da Galileia, a Itureia, a Pérea, a Decápolis. Então toda a região que o Império Romano administra. Quando ocorre a grande revolta judaica do ano 66 depois de Cristo, e que é esmagada por Tito no ano 70, basicamente a região vai sofrer uma intervenção das comunidades estrangeiras. Por quê? Porque os judeus são levados à diáspora, mas não são todos. Precisa tomar cuidado, porque quando você vê a destruição de Jerusalém, a impressão que se dá que todos os judeus foram banidos da província da Judéia. Não foram. Existem cidades que não rebelam contra Roma, que fazem acordo com os romanos. Então elas permanecem. Tanto é a cidade de Gemínia, né? Que é o sínodo de Gemínia, por exemplo, ela ficou, não foi destruída. E outras cidades importantes não foram destruídas. Jerusalém foi. Só que Jerusalém era a alma do judaísmo, onde se fazia sacrifícios a Deus. Então cessou. A partir daí, os judeus tiveram que reinventar o judaísmo, repensar o judaísmo, porque não tem mais sacrifício. É aí que irão surgir os rabinos, vão mudar o sacrifício por orações, por esmolas, etc. Mas no ano 132 eclodiu uma segunda grande revolta na Judéia, e essa revolta é pouco falada. E aí está o problema, essa revolta de um falso messias chamado Bar Ková, o filho da estrela, e o rabino Akiva. Eles levantaram contra Roma e aparentemente até foram vitoriosos num primeiro momento, porque o Bar Ková, ele cunhou até moedas. Hoje, recentemente, encontraram em cavernas moedas e espadas da época dessa revolta de Bar Ková. Ele perseguiu muitos os judeus que criam em Cristo. Ele perseguiu muito, ele tentou trazer de volta esses judeus. Por isso, muito desses judeus fugiram, né? E ele foi derrotado por Adriano. Adriano, que é o imperador filósofo. Na verdade, a revolta surgiu porque o imperador Adriano Romano disse que ia reconstruir Jerusalém. Não se sabe exatamente qual é o motivo, mas ele resolveu reconstruir num formato pagão. Aí gerou a revolta por causa do nacionalismo judaico. Quando ocorre essa revolta, Adriano, que é um imperador sofisticado, filósofo, um grande político, um grande imperador romano,
Falou, nós precisamos destruir o nacionalismo judaico. Como que você destrói o nacionalismo de um povo? Destruindo o país deles, tirando esse nome. Não dá para continuar chamado província da Judéia. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos rebatizar o território todo, a Judéia, Samaria, Galiléia, Itureia, Pereia e a terra dos filisteus, todo vai chamar Filistia, Palestina. Então é Adriano, no ano 136, que denomina a região como Palestina e muda o nome da cidade de Jerusalém para Aelia Capitolina, é o nome da cidade. Então, na época, por exemplo, no século IV, tem um escritor, um historiador, que ele não sabe onde é Jerusalém, não tem essa ideia. Sabe onde fica a cidade de Aélia, o bispo de Aélia, por exemplo, que é Jerusalém, mas eles não sabem, eles perderam, porque a ideia de Adriano foi tão extraordinária, tão importante para destruir o nacionalismo, que se perdeu, ninguém mais falava que era Judéia, Galiléia, Samaria, não tinha mais esses conceitos, era Palestina, a terra dos filisteus. Com propósito foi posto, destruir o nacionalismo judaico. Então, do ano 136 até 1948, a região ficou apelidada de Palestina. Por isso que eu questiono, quando eu pego uma Bíblia e vejo lá, os mapas. Palestina na época de Jesus, não existia isso. Então não existia Palestina na época. É a partir do ano 136, Canaã passa a ser chamada de Palestina. Nos mapas bíblicos, Palestina. Então o mapa, na época de Jesus, é Judéia, Samaria, Galiléia, Itureia, Pereia. Exatamente. Mas está lá, se você pegar a Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil comeu broa, né? Está lá, Palestina na época de Jesus. Mas eu entendo, é uma tentativa de facilitar o estudante, mas não existe esse conflito. Palestina na época de Jesus é a terra dos filisteus, é a faixa de Gaza. Essa é a Palestina na época de Jesus. Professor Alberto, o senhor é professor de História, conhece muito bem a história. O que o senhor poderia passar para aquele que está nos ouvindo agora sobre Theodor Herzl e o movimento sionista? Olha, o movimento sionista ele surge num período muito interessante, que é no século XIX, num momento em que está havendo o movimento nacionalista na Europa. Então você tem a reunificação alemã com Otto von Bismarck, que vai formar o primeiro, a ideia alemã, né, do Império Alemão, do Kaiser, e você vai ter também o Cavour na Itália formando a reunificação, porque a Itália não era um país. A Itália tinha estados pontifícios, ou seja, estados ligados ao Papa. Não havia Vaticano, não tem isso. No Estado Vaticano não tem, tem a cidade onde está o Vaticano hoje, mas aquelas eram províncias ligadas ao Papa, por isso estados pontifícios. O Conde Cavour, ele fez a reunificação da Itália, ele tomou da Igreja Católica essas províncias e formou o Reino da Itália, com capital Roma, e o Papa então se escondeu dentro da cidade do Vaticano, ele se fechou lá, ele não aceitou a reunificação italiana. Mas esse era um processo que estava acontecendo no mundo inteiro, a ideia do nacionalismo. Por exemplo, na França, que já era um país, havia um judeu chamado Dreyfus, que foi um comandante, um capitão do exército francês, nacionalista, mas pelo fato dele ser judeu, ele foi acusado de traição. E foi provado que isso foi uma armação só porque ele era judeu. Então, isso marcou esse jornalista, Theodor Herzl, que ele era austríaco, judeu, e ele chegou assim de conclusão, não adianta, nós temos que ter um país. Não dá, no fundo, eles nunca vão aceitar a gente como judeu. Então, como os alemães formaram o seu país, os italianos formaram o seu... Por que não os judeus formarem o seu país também? Então, o primeiro congresso sionista, basicamente, em Basileia, ele estabeleceu uma ideia de criação de um Estado de Israel, mas teve muita oposição dos judeus religiosos. Os judeus religiosos viam isso como uma blasfêmia, que só o Messias poderia restaurar o Estado de Israel. Mas o Theodor Herzl deu a mínima para os religiosos e falou, não, vamos criar um Estado. É nesse primeiro congresso que se cria a bandeira de Israel, até para agradar os religiosos. A bandeira de Israel é um chale, é um manto de oração, né? Você pode observar que tem as duas faixas azuis, é o manto de oração judaico, o talit.
e a bandeira e a estrela de Davi, né, que é um símbolo que já existia antes de ser chamado estrela de Davi. E com o tempo se diz que era de Davi, mas já existia antes, não é um símbolo que nasceu com Davi, não Correto. é isso. Mas e criou também o hino, Hatikvah, a esperança, né? Criou o hino. Então foram elementos importantes para dar uma ideia de nação. Foi oferecido aos judeus, até porque que eles não pensavam em ser um estado autônomo na Argentina, devido a uma grande comunidade. É claro que eles não aceitaram que a Argentina já era um país. Foi oferecido Uganda na África. Os ingleses ofereceram Uganda. Não, mas o que tem a ver a África com... Ofereceram a ilha de Madagascar também. Falou, não, nós queremos voltar para onde é a nossa terra ancestral. Porque os judeus, desde a diáspora, das primeiras diásporas, desde da de Nabucodonosor, no ano 586 a.C., ou no ano 70 depois de Cristo, com os romanos, todo final de ano eles se despedem, todo Rosh Hashanah, né, que é o ano novo judaico, eles despedem ano que vem em Jerusalém, porque Jerusalém ficou na alma judaica, né? Isso desde do exílio babilônio, quando surge o Salmo. Apegue-se a minha língua ao paladar, né, se eu não preferir Jerusalém, que a minha mão asseque, né, na verdade ele está falando que a minha mão direita perda os movimentos e que eu fique fanhoso, né, que a minha língua grude no céu da boca. Se eu esquecer Jerusalém, minha maior alegria, né? Então ele se despede dizendo, a gente volta para Jerusalém. Isso é o que na psicologia ficou chamado o eterno retorno, né? Porque demorou, né? 1948 anos, basicamente, de exílio. Então eles queriam voltar para a terra de Israel, onde sempre teve judeu. Comunidades pequenas sempre tiveram. Nunca ficou a terra de Canaã, a terra de Israel, mesmo com as grandes diásporas, com as guerras, tudo o que aconteceu, sempre tiveram famílias judaicas lá. Por quê? Por causa do Messias. Então sempre teve família morando em Belém. Na expectativa e sempre, do exatamente, porque sabia que o Messias nasceria. Até hoje. Hoje a cidade de Belém, 70% é de árabes que moram lá. Mas tem famílias judaicas, porque eles têm a ideia, eles sabem que o Messias nasce, como eles não creram que Jesus é o Messias, eles estão esperando o Messias. Profecia de Miqueias 5:2. Exatamente, então eles têm ainda famílias morando lá, porque eles querem... Então sempre houve judeu na Terra Santa. Muitas vezes foram proibidos de rezar no Kotel Hamaravi, né, que é o Muro das Lamentações, nós chamamos, né, eles não gostam dessa expressão. Exatamente. Né? É o Muro Ocidental. Então sempre teve. Agora, não com a dimensão que começou depois que o movimento sionista, no segundo congresso, por exemplo, já fundaram um banco para financiar quem quisesse migrar. E aí a grande migração foi russa, por causa dos pogroms. O czar Alexandre I foi assassinado e a culpa caiu nos judeus. Aí os cossacos, né, que eram os guardas czaristas, fizeram uma perseguição às comunidades judaicas, de onde surgiram os pogroms, né? Os ataques às comunidades. Então essas pessoas, as que não foram para Nova York, para os Estados Unidos, foram para a Terra Santa. Chegaram lá no final do ano 1800, já na virada de 1900, encontraram uma terra desértica, porque até o ano de 1917 quem governou a região foi o Império Otomano, e os otomanos tinham uma política de cobrar imposto de árvores. Então a pessoa, para não pagar imposto, cortava a árvore, né? Então imagina a devastação, a terra ficou desertificada e onde é hoje as águas de Meron virou um pântano cheio de malária. Muita gente morreu, tanto é que logo que Israel tornou-se independente, drenaram as águas de Meron, que foi uma tragédia, porque desequilibrou o ambiente ecológico, porque ali é uma parada de nidificação, né, de aves que voam, né, da Europa para a África. Hoje eles recuperaram, é um parque. Quem gosta de observar aves, o melhor local é o Vale de Meron, né? O antigo Vale de Hula, bem no norte de Israel, entre o Mar da Galileia e o Monte Hermon, aquele local. Então, a política do Império Otomano foi muito prejudicial para a terra. Agora, o que mais nos surpreende é que a terra passou por muitos domínios estrangeiros. Os bizantinos, basicamente, se consolidam
quando houve a divisão do Império 392 por Teodósio, né, que ele divide para os 2 filhos. A parte oriental ficou chamado de Império Romano do Oriente ou Império Cristão de Bizâncio ou Império Bizantino. E depois a capital Constantinopla. E eles nunca pensaram em pôr Jerusalém como uma capital. Jerusalém, ela foi considerada pela igreja, a chamada Pentarquia. A Pentarquia foi a administração eclesiástica da igreja. Você tinha 5 patriarcados, 5 sé apostólicas. Antioquia, Alexandria, exatamente, Roma. Então, Roma, né, que era a velha cidade, Constantinopla, que é a nova Roma, a Antioquia na Síria, Alexandria no Egito e Jerusalém. Jerusalém era menorzinha, mas como foi a cidade importante. Então aqui Jerusalém é uma cidade que não tem importância estratégia. Lá não tem nada. O que tem em Jerusalém? Só o sentimento religioso. Fica no deserto da Judéia, não tem nada. Os 5 patriarcados que formavam a Pentarquia, e todos eram papas, eram 5 papas, né? Os 5 patriarcas. E o bispo de Roma, por ser a capital do Império Romano, tinha a ideia de ser o principal entre os iguais. Essa era a ideia. Não tinha essa ideia que o Papa tem hoje de ser a única, né, o vicários de Cristo, né, o único representante de Cristo na Terra. Essa percepção ela é posterior, basicamente a partir do ano 800, quando firme a percepção do papado, né, romano. Mas até hoje as igrejas ortodoxas não aceitam a primazia de Roma, mas reconhece como uma das principais entre os iguais, né? Se é que é engraçado, isso é uma linguagem, e os gregos gostam disso, né? Os gregos conseguem perceber igualdade na diferença, né? É muito filosófico, né? Movimento sionista. Aí no ano de 1948, Israel... Aí em 1948, proclamado o Estado de Israel, Davi Ben-Gurion, né, faz Exato. a leitura com os ideais. O Theodor Herzl já tinha morrido, mas eles fizeram a proclamação do Estado com a foto enorme do Theodor Herzl, né, porque foi ele que teve essa visão. Muito criticado, obviamente, porque na percepção dos religiosos, hoje tem judeus ortodoxos que não aceitam o Estado de Israel. Tem judeus ortodoxos que moram na faixa de Gaza, são amigos dos palestinos. E não aceitam. Porque eles são inimigos de Israel. Tá? Então tem na Cisjordânia, tem judeus lá que são contra o Estado de Israel, que apoia. Então é muito complexo o Oriente Médio, não é tão simples assim. Tem um brasileiro nessa história, Oswaldo Aranha. Tem. Qual foi a sua participação? Existe muita falácia sobre o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, na verdade, ele não teve muita opção, né? Ele foi importante em Israel, ele é muito reconhecido, mas eu cheguei a estudar aqui na Universidade de São Paulo, eu fiz parte de um grupo de pesquisa sobre Oswaldo Aranha, e tem muitos elementos que ele era antissemita, tem muitas declarações e atitudes dele. Parece que ele não teve muita opção, né? O voto Minerva dele, de fato, mas porque não tinha opção, era uma questão também de moral, né? Depois de um povo, 6 milhões de judeus serem massacrados, seria muito pequeno você não admitir um Estado para essas pessoas, né? E foi esse sentimento que a Grã-Bretanha teve para... A Grã-Bretanha, ela sempre teve uma política de dividir para dominar, né? Ela nunca levou com seriedade ninguém. Os britânicos que me perdoem, mas historicamente eles nunca levaram nada com seriedade. Eles sempre estavam falando uma coisa, mas fazendo outra. O tempo todo conspirando. A própria Declaração Balfour é extremamente ilusória. A Declaração Balfour foi que o cientista israelense Chaim Weizmann entregou a fórmula da acetona para o governo britânico para ele fazer uma declaração para permitir os judeus irem para a Palestina, criar um lar nacional judeu. E eles fizeram a Declaração Balfour, que é uma coisa bem para inglês ver, né? Ao mesmo tempo que eles falam que vão apoiar o Estado judeu, mas ao mesmo tempo precisaram do petróleo árabe. E aí a fórmula da acetona já não era mais tão importante assim, né? E aí começou, então, muitos judeus morreram por causa da política britânica na Terra Santa. Na verdade, a Grã-Bretanha, do ano 1917 até 1948, ela recebeu o protetorado na região. E eles foram expulsos de lá, na verdade. Eles falam que saíram, mas eles foram expulsos. Eles não tinham a menor condição de governar árabes e judeus. Ficou insustentável. Então eles saíram,
né, bonitinho, aquele jeitinho de britânico, né, narizinho empinado, toca o hininho, né, Deus salve a rainha, aquela coisa toda, mas eles eram expulsos, na verdade, porque tanto árabes como judeus não queriam eles lá. Não queriam, rejeitados. Então, professor, por que os evangélicos apoiam Israel? Então, o evangélico bíblico, que, né, o cristão que segue a Bíblia, ele sabe que Israel faz parte do plano de Deus. Israel foi separado, as pessoas não entendem muito o que é eleição, né, na Bíblia, né? Qual é o propósito disso? Por que Deus chamou Israel? Ele chamou com propósito, né? A Bíblia diz que Deus não chamou Israel porque era uma grande nação, e não era mesmo, porque tinha os egípcios muito melhores, muito mais sofisticados, né, os que fizeram as pirâmides, etc. Tinha os persas, tinha outros povos muito melhores. Então não era porque era maior, porque Deus viu em Abraão, né, e teve uma chamada a Abraão. Abraão aceitou essa chamada pela fé. Eu gosto muito de Romanos capítulo 4, porque ali Paulo fala que Abraão aceitou o chamado pela fé. É verdade, porque quando Abraão teve a sua primeira chamada, a Bíblia registra a primeira chamada de Abraão em Atos capítulo 7, né? Parece até meio contraditório, né? Como que está em Atos a primeira chamada, exatamente. Né? Porque está lá, o testemunho de Estevão, a pregação de Estevão, ele fala... Houve duas chamadas, porque em Atos 7 ele fala que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele morava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E Gênesis 12, Deus aparece, aí Abraão sai de Harã. Então ali é a segunda chamada. Legal. Mas Abraão, tanto quando ele mora em Ur dos Caldeus, como quando ele mora em Harã, ele é um gentil, né? Porque qual é a grande definição da fé judaica? É a circuncisão. Sem circuncisão você não tem aliança, você não é nada. O que vale no judaísmo é você ser circuncidado. A grande aliança. Abraão não era circuncidado. Abraão foi circuncidado com 99 anos. Só em Gênesis 17 que ele é circuncidado. Logo, ele foi justificado pela fé. Ele não era nem circuncidado. E é isso que Paulo fala mesmo. Creu e foi imputado ele creu, exatamente. É isso mesmo que Paulo trabalha em... por isso que é muito lindo Romanos capítulo 4, que ele mostra o ato da fé. Ele creu, né? Sai da sua terra. Ele só foi para Harã por causa do seu pai, né, Tera, né? O sistema patriarcal impediu que ele fosse direto para Canaã. Mas morrendo Tera, ele está em Harã, aí ele vai para Canaã. E Deus chamou Israel, então, com um propósito, pelo menos 3 grandes propósitos. O primeiro propósito é o monoteísmo. Se você ler Romanos 9, 17, fala, por isso também te chamei, né, para mostrar o meu poder. Hoje é fácil falar de monoteísmo, quase todo mundo sabe o que é monoteísmo, ou pelo menos tem uma ideia. Agora imagina numa época onde 99% das pessoas são pagãs, adoram deuses e forças da natureza e não tem o conceito. Pelo contrário, é extremamente absurdo o conceito de você crer em um Deus e que você não pode reproduzir a imagem dele. É inconcebível isso na época de Abraão. O normal era você carregar o seu Deus, os deuses ancestrais. Não tem sentido. E Israel conseguiu implementar essa ideia de que existe um único Deus, eternamente subsistente, né? Um Deus que existe, criador, e que nenhum ser humano pode reproduzir a sua imagem porque ele é demasiadamente grandioso e a mente imaculada pelo pecado não tem a capacidade de exprimir um conceito adequado de Deus. Isaías vai dizer que esse Deus de Israel é que carrega Israel. Então, esse é o primeiro fator relevante ao monoteísmo, né? A crença no único Deus. O segundo, Paulo fala em Romanos capítulo 3. Paulo faz as 2 perguntas. Qual é logo a vantagem do judeu, de ser judeu? E qual é a vantagem da circuncisão? E Paulo responde, fala muito, em todos os aspectos, porque coube eles recepcionar os oráculos de Deus, que é a Bíblia. Então isso também eles cumpriram, porque olha a Bíblia aí na nossa mão. Hoje as pessoas que estão nos acompanhando, tem todo tipo de Bíblia, né? A Bíblia da mulher, a Bíblia apologética, a Bíblia de estudo, a Bíblia pentecostal. Hoje tem Bíblia, mas foi um povo fiel que trouxe os textos para nós. Tanto o Antigo Testamento como o Novo. E o mais importante de todos os elementos da eleição é o que Jesus falou em João capítulo 4 para a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Então o Messias, né?
Então isso é fundamental, é o salvador do mundo, né? Então, por causa desses 3 elementos, toda a Bíblia vai norteando a história de Israel. Então, se você pegar Romanos, capítulo 9, Paulo escreve sobre Israel no passado, capítulo 10 no presente, capítulo 11 no futuro. E no capítulo 11, eu sempre tenho a impressão que a igreja em Roma estava um pouquinho aborrecida com os judeus. Por quê? Porque os judeus perseguiam os cristãos. Havia um estado, quando Paulo escreveu Romanos, existia Israel, existia Jerusalém. Você sabe que Paulo foi martirizado antes da destruição de Jerusalém. Ele não soube que Jerusalém foi destruída, porque ele foi martirizado antes, né? Então, aqui na terra ele não soube. E então parece que havia uma pergunta: escuta, esse povo, eles rebelde, não aceitaram Jesus, será que eles foram rejeitados? E nós, como igreja, agora somos o novo Israel, né? Nós substituímos Israel. Então Paulo vai responder no capítulo 11, ele fala: rejeitou Deus? Ele começa: digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus a Israel? Ele faz essa pergunta. A resposta dele é incrível. Se você pegar a exegese, é como se ele dissesse assim: em hipótese alguma. Então, não é possível. Não é possível. Como se fosse assim: não é possível. Por que não é possível? Porque essa é uma promessa que Deus fez para Abraão. Incondicional. Incondicional, não tem condição, exatamente. E ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. É uma promessa que ele fez. E a igreja, o que é? Nós não usamos a circuncisão na carne, né? Nós não temos a circuncisão no nosso prepúcio, porque a circuncisão nossa é no coração. Nós temos um novo nascimento, né? Nós transformamos em nova criatura. A circuncisão que Paulo fala está no nosso coração. Então já é diferente o Israel espiritual do Israel segundo a carne. Nós não guardamos um dia, que nem os judeus, que tem que guardar um dia, né? O sabate, ele tem a ideia do concerto perpétuo. O nosso sábado é Jesus, ele que é o nosso descanso, nós descansamos nele. Tem gente que pensa que a gente guarda o primeiro dia de semana, isso é bobagem. O primeiro dia de semana para nós é importante porque ele simboliza a vitória da morte, da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então essa é a ideia, mas não é que a gente guarda um dia. Para nós todos os dias são santos, No entanto, que todos a os dias ceia são começa a importantes. ser No primeiro dia da semana, e o Atos fala isso. Então, mas não é uma substituição Sim. de sábado. Não tem a ideia. O sábado você não pode fazer nada. Não pode acender o fogo. Eu até brinco com as pessoas que querem guardar o sábado, falar: então você não liga, você não aperta o botãozinho, né, da sua energia, né? Não, usa a internet. Meu amigo, se você apertou o botãozinho do seu celular, você quebrou o sábado. Exatamente. Você não pode fazer nenhum esforço, não podia nem acender. Em Israel, se você tiver no sábado, tiver nenhum hotel de judeus ortodoxos, os elevadores ficam tudo automatizados, eles vão parando andar por andar. Se tiver 20 andares, vai parando nos 20 andares. Porque você não pode apertar o botão, você quebra o sábado. E Paulo quebra isso em Romanos 14, verso 5, a diferença de dias. Uns fazem diferença. Ele está Exatamente. dizendo o seguinte, que os judeus não tem problema você guardar o sábado, você não tem problema, é a identidade do povo. Faz a circuncisão, mas não tem valor espiritual. Tem valor étnico, que faz parte daquele grupo. Agora, achar... É igual hoje, não tem igreja que põe véu na cabeça, outro não põe, outro deixa barba, outro não deixa barba, um põe gravata, põe paletó. Isso aí não tem a menor relevância diante de Deus. Isso é identidade denominacional. Só uma identidade. Quando isso vira, né, aí cai no problema de novo do Romanos 11. Quando os cristãos gentios acharam que estavam com a bola toda, tá? Olha, nós agora somos nós somos... Paulo falou: pera um pouquinho, vocês são uma árvore brava, né? Um jambuzeiro bravo. Olha a misericórdia de Deus, ele cortou os ramos naturais e enxertou vocês. Não se glorie. Fica aí humildezinho, porque se ele cortou os naturais, não é mais fácil ele cortar os que não são naturais e reenxertar os naturais? Então ele pede a humildade. Mas o que é bonito em Romanos 11, é Paulo falando no versículo 12, ele diz assim: e se a sua queda de Israel, é a riqueza do mundo, que quando Israel rejeita o Messias, é João capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seu, Jesus veio para o povo judeu.
Jesus é o Messias do povo judeu. Jesus é judeu, Maria era judia. Então Jesus veio para o que era seu. Só que os seus o rejeitaram. Por quê? Porque os judeus só leram Isaías até o capítulo 30, que é o rei que vai implantar o milênio, que vai destruir Roma, que maravilha, vai começar o grande império do Messias. Esqueceu dos versos seguintes que fala do servo sofredor. Esqueceu de Isaías. Eles tinham uma outra 53. leitura. Eles estavam sofrendo. Então eles só tinham uma leitura política. Esqueceram dessa espiritualidade que fala do servo sofredor, que é a outra face do Messias. Então eles rejeitaram o Messias. Mas quando eles rejeitam o Messias, eles abençoam toda a humanidade. Por isso que Paulo diz aqui, e se a queda deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que ele está querendo dizer? Quando Israel nega Jesus, ele abençoa a humanidade. Imagina quando ele aceitar, então. Começa o milênio. Começa o milênio. Romanos 11, 26. Exatamente. Virar o libertador. Exatamente. Então, por isso que nós amamos Israel, porque a gente sabe que a história de Deus para Israel está pausada enquanto a igreja está aqui. Mas a hora que a igreja for arrebatada, nós entramos em todo o período de volta para o povo judeu, que é inclusive a grande tribulação, né? Um dos objetos da grande tribulação é a conversão de Israel. É o preparo porque de Israel. Eles vão ficar em uma tribulação nunca vista, né? E vão sofrer tanto que eles vão clamar pelo Messias. Aí vem a profecia de Zacarias, né? Sim. Verão aquele que eles trapassaram. Israel, então, é uma pedra pesada, é um cálice de tontear as nações, realmente. Bom, então eu repito aqui, as igrejas bíblicas que creem em Romanos 11, elas entendem, tranquilo, sabem que Israel é uma instituição, é Israel segundo a carne, e difere da igreja. Então, quem entende, lê a Bíblia, não há problema. Agora, existem interpretações, inclusive as interpretações alegóricas, que isso foi muito comum na igreja de Antioquia e de Alexandria, pós-segundo séculos, já começando com Orígenes. O que ocorre? E aí vai chegar no ápice com Agostinho de Hipona. E a Reforma bebe muito em Agostinho. Né? Na verdade, a Reforma parou em Agostinho. Parou em Agostinho. Ela tinha que ir para a patrística, ela parou em Agostinho. Exato. Até porque o Martinho Lutero era um padre agostiniano. Né? Agostinho, ele fez uma leitura política, porque no ano 380, o imperador Teodoro fez o chamado Édito de Tessalônica, que transformou o cristianismo numa religião oficial do Império Romano. Quando ocorreu isso, qual foi a leitura natural das pessoas? As pessoas falaram, bom, Jerusalém está destruída, ninguém mais sabe o que é Jerusalém, não, o povo judeu completamente humilhado, tal, derrotado, agora nós transformamos o cristianismo, então começou o milênio. Então o próprio Santo Agostinho, que antes do ano 380 acreditava no milênio literal, como Apocalipse 20, como o próprio Justino Marte no ano 150 crê no milênio literal, a partir desse evento político, ele começou a falar, olha, eu acho que começou o milênio. Porque parecia mesmo, né? Teoricamente, falou, como que uma religião marginal torna-se a religião agora do império? A espada enterrada. Não tem mais Israel, não tem Jerusalém, não tem nada. Então começou o milênio. Surge o amilenismo. Surge o amilenismo, com força, né? Hoje é a doutrina da Igreja Católica. A Igreja Católica teve muita dificuldade de reconhecer o Estado de Israel, porque ela acha que é o Israel. Ela crê numa doutrina chamada substituição. O que significa essa ideia de substituição? Não é só a Igreja Católica. Tanto a Igreja Católica como as igrejas reformadas bebem da mesma fonte da agostiniana. Então eles acham que esse Israel que está lá não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a igreja é o Israel de Deus, na percepção dela. Ela acha que a igreja tornou-se o Israel. Substituiu Israel. Substituiu e não substituiu. E as profecias de caráter futuro, eles já não têm mais como literais, tem que alegorizar para se cumprir na igreja. Exatamente, senão não funciona, né? E é difícil, porque a hora que você fala, mas então Satanás está preso, por exemplo, você fala assim, então por quê, né? Ali fala que Satanás será preso.
Aí teve um que eu achei até muito criativo. Eu falei assim, então você acha mesmo que o diabo está preso? Porque se começou o milênio, né? Nós já estamos... Exato. Aí ele falou assim, mas sabe como que é na cadeia? Sempre tem a saidinha, né? Professor Alberto, uma aula de história, uma aula sobre o povo de Israel. Nosso tempo, infelizmente, ele se esgota. Foi um prazer. O senhor é um mestre, tem contribuído muito no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu canal, livros, para aqueles que tiveram essa aula, onde eles podem te encontrar, redes sociais. Fique à vontade, o tempo é seu. Obrigado, pastor Juliano. Bom, eu tenho 2 livros. O primeiro livro é um livro pensado nas pessoas mais simples, como que elas poderiam entender toda a história de Israel de maneira o mais pedagógico possível, mais simples. Por isso que eu fiz esse livro e fui trabalhando. Essa é a 3ª edição, né? Última edição, chama O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Eu já quis deixar claro que é uma perspectiva pentecostal. Nesse livro, eu chamo esse livro de um livro doce, de fácil leitura. É fácil compreensão. Porque esse livro é que eu trabalhei, ele nasceu com seminários, simpósios, palestras. Virou apostila e virou livro, né? Agora, o segundo livro que está nas suas mãos, Jerusalém, esse é um livro árido, um livro difícil. Por quê? Porque eu tenho que provar uma ideia, eu tenho que provar uma tese. Isso aí é o meu trabalho científico do mestrado. E na minha mesa tinha um professor da Universidade de São Paulo, que são pessoas assim que têm uma percepção muito científica do que você está escrevendo. Então eu precisei fazer muitas citações de historiadores para provar uma ideia. E qual é a ideia básica daí? Eu quero explicar como que uma cidade que não tem nenhuma importância estratégica, militar, econômica, se transforma na mais importante cidade no imaginário da humanidade. Porque pode haver uma guerra por causa dela. Então, eu vou explicar como gesta essa ideia no judaísmo, com o sacrifício de Abraão, mas eu vou em Melquisedeque, que é da cidade de Jebus. Então eu vou localizando geograficamente, vou citando fontes egípcias sobre a cidade de Salém ou de Jebus, Jerusalém. Entro na perspectiva cristã, da velha cristandade, como que se dá a Jerusalém, e foi considerada até o ano 136 como uma cidade maldita para os cristãos. Ninguém gostava de Jerusalém, todo mundo olhava para Jerusalém como amaldiçoada. Pastor, interrompendo um minuto, na patrística nós temos Orígenes, Justino. O que Orígenes fala de Jerusalém? Que Jerusalém? Tem um pensamento antissemita. Sim, porque todos olham para Jerusalém e falam o seguinte, tá vendo porque eles estão sofrendo? Porque eles mataram o Salvador. Lutero também teve esse pensamento. O Lutero foi um caso muito atípico, né? É um caso muito diferente. No caso da Patrícia, você pega Orígenes, depois você pega o próprio Agostinho de Hipona, dizia o seguinte, que os judeus não podia ser morto, mas tinha que ser realmente segregado, porque é o povo testemunha. Ele é o testemunho de um povo que rejeitou a Deus. Então tá vendo como eles sofrem? E aí a prova estava ali mesmo, que Jerusalém estava destruída. Então até o Orígenes ele fala que os locais sagrados não pode ter a mesma ideia de peregrinação como os judeus ou os pagãos faziam. Mas para nós, Deus é espírito. E temos que adorar Deus em espírito. Orígenes, ele consegue enxergar que é um solo sagrado, mas na perspectiva da historicidade dos acontecimentos bíblicos. Não para venerar. Não tem a ideia da veneração. Né? E então você pega esses conceitos, eu vou mostrando como eles gestam. No cristianismo, é só pós 313, com o Edito de Milão, e aí nós precisamos sempre ressaltar, porque há um erro histórico. A maior parte das pessoas pensam que 313 o cristianismo tornou-se oficial. Em hipótese alguma. 313, o que Constantino faz é transformar a religião cristã em religião lícita. Só mais uma. Do monte das religiões que tinham, o cristianismo que era ilícito tornou-se lícito. Só isso. Oficialização é só 380 com o Edito de Tessalônica.
quase 70 anos depois. Mas a partir de 313, quando a mãe de Constantino, a rainha Flávia Helena, começa a construir igrejas nos locais sagrados, é que Jerusalém vira santa de novo. Mas aí no imaginário cristão. Pode-se dizer que a mãe de Constantino, a Santa Helena, foi a primeira arqueóloga daquele tempo? A gente poderia dizer o seguinte, que ela, numa devoção, uma piedade, realmente, ela era uma mulher devota, aonde ela chegava em Jerusalém e falava que tinha acontecido algum milagre, uma coisa, ela falou, então que tem que construir uma casa de oração, né? Então eles construíam, né? Exato. E o Adriano, no ano 136, quando ele manda destruir Jerusalém, ele sabia o local do sepulcro, porque ele sabia que tinha judeus que criam em Jesus, iam lá para orar. Como ele sabia que aquele era um ponto importante para essa seita cristã, para ele seita na época, os Nazarim, né, os nazarenos, então ele mandou construir um templo pagão de Adonis. Porque dessa maneira é o mesmo princípio, vamos destruir, descaracterizar e destruir. Só que nesse caso tira o céu pela culatra, porque foi exatamente quando o cristianismo tornou majoritário, falou, é lá onde está o templo de Adonis, que é o sepulcro, o santo sepulcro, que é a Anastasis, né, do grego. Isso. A catedral, o vencimento contra a morte, né, não a morte, né, Jesus ressuscitou. Isso ocorre também em Belém. Por isso que esses dois pontos são pontos muito próximos de uma realidade geográfica, que é a geografia sagrada. E aí eu falo no século VII a vinda do Islã em Jerusalém, como que os muçulmanos vão perceber Jerusalém. Num primeiro momento apenas como uma cidade do dia do juízo, e depois do ano 1000, quando Saladino, né, Saladino, toma Jerusalém de volta para os muçulmanos com a expulsão dos cruzados, é a partir daquele momento que Jerusalém passa a ser a terceira cidade mais sagrada. Jerusalém não aparece no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos. Enquanto na Bíblia aparece mais de 800 vezes, no Alcorão não aparece. Existe uma interpretação, um sugestionamento, uma inferência. Quando diz, abençoado seja o voo noturno do profeta que sai da grande mesquita e vai para a mesquita além. Pode ser no além, pode ser qualquer coisa, é hipotético, mas foi interpretado, é a única referência, e em Jerusalém existe um monumento religioso islâmico muito importante, que é o Domo da Rocha, que as pessoas chamam apelidado de Mesquita de Omar. Que não tem nada a ver. Não é nenhuma mesquita. Isso. E nem foi Omar que fez, foi Abdel al-Malik que fez essa construção, que era um califa omíada de Damasco. E a mesquita de cúpula preta, aquela é mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, que é a santa, né? E então eles têm uma reverência muito grande por aquele local, e é um local de conflito. Todo mundo tem a sensação que a Terceira Guerra Mundial vai sair por causa esse local, pequenininho, mas sagrado, que ali estava o templo judaico, até o ano 70. E hoje, a partir do ano 633, na verdade já foi no ano 700 e pouco que o Abdel al-Malik construiu. Qual foi o objetivo dele construir com essa cúpula dourada? Porque é ouro mesmo, isso é ouro, essa cúpula dourada. O objetivo dele foi eclipsar o cristianismo. Porque a grande catedral de Jerusalém era a Basílica do Santo Sepulcro, cúpula negra. Era ela que dava o perfil de Jerusalém. Ele quis eclipsar isso. Então ele construiu esse monumento. Nesse monumento está escrito em árabe em volta: ó povos do livro, não exagereis na vossa religião. O Messias, Jesus, o Messias, o filho de Maria, é tão somente um profeta. Não digais trindade. É um ataque direto ao cristianismo. É um ataque direto. É isso aí. Tudo nesse livro. Tudo nesse livro. Como faz para adquirir? Até chegar no pentecostalismo, que aí eu vou falar também do pentecostalismo. Tem história. Tem história. Pastor, para adquirir esse livro, quem quiser comprar, porque tem um assunto muito importante. Tem que entrar em contato com a Escola Teológica, a STADEC, porque é só ela, né? Ok. Hoje, aqui na descrição. Vai aparecer aqui na descrição também do vídeo. STADEC. Ótimo. E o meu canal é da Escola Bíblica Dominical, EBD, Professor Alberto, onde eu coloco professor, aluno de escola bíblica, quer ter uma aula extra. EBD, EBD, Professor Alberto. Amém. Pastor, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui neste programa Fora da Caixa. E realmente, como você viu, foi Fora da Caixa. Até o próximo episódio. Deus abençoe.